Agora deixa eu te perguntar, o que que nos fez evoluir enquanto espécie? Homo sapiens. O que é que nos fez vencer os leões, os elefantes? O que é que nos fez evoluir enquanto espécie melhor do que os nossos primatas primos lá na selva? Qual foi a capacidade? Até um pouco tempo atrás, a gente aprendeu na escola e imaginava que o que fez a gente se desenvolver enquanto Homo sapiens foi a nossa inteligência. Lamento te informar, mas não foi. Existem outros animais tão inteligentes e até mais inteligentes do que nós. Do que alguns homens, com certeza. E algumas mulheres também. Golfinhos mais inteligentes do que nós? Sim. Elefantes que se comunicam através de sons emitidos pela pata? Sim. Baleias? Sim. Existem muitos animais que possuem diversos tipos de inteligências tão extraordinários quanto nós. Então, o que será que foi que fez a gente dar um upgrade aí na nossa evolução, que nos tornou os heróis do planeta, que nos tornou aí a famosa Avengers do planeta, né? O que é que fez isso com a gente, que nos tornou esses heróis? Não foi a inteligência. E cada vez mais o talento não é o que difere um bom profissional de um profissional extraordinário. Não é o talento, não está na inteligência. Hoje em dia, as grandes companhias, elas já não querem muito mais saber de currículo, circularam notas na internet de que o Google já abandonou essa prática, de que várias empresas não querem mais saber dos seus conhecimentos técnicos. Por que será? Porque não são os conhecimentos técnicos que vão nos diferenciar e que vão nos trazer o resultado. O que nos traz o resultado são os conhecimentos e as habilidades relacionais, as nossas capacidades inventivas. E o que fez o Homo sapiens ter esse upgrade foi a sua capacidade de imaginar, de criar, de inventar, de fofocar, de supor, de deduzir, de superestimar. O que fez a gente evoluir quanto espécie foi um cara lá nos primórdios da humanidade ter tido um sonho e acordado e dito, galera, eu sonhei que tem comida depois daquele morro, vamos, porque escutei isso, escutei aquilo, e tem isso, e tem aquilo, e Tupã fez não sei o que lá, e choveu, e o sol e a flor se abriu. Um homem simbólico, um homem baseado na sua capacidade de imaginar, que é o que nos difere de todos os outros bichos e que nos dá um potencial único. Só que, sempre tem um só que, né, galera? As nossas joias do infinito estão ameaçadas. Todas essas nossas habilidades estão ameaçadas. Sabe por quem? Pela inteligência artificial, que vem para ser muito, infinitamente melhor do que a nossa inteligência, com processadores infinitamente melhores e mais rápidos do que o nosso cérebro, processadores infinitamente mais capazes, que compilam dados muito mais importantes e de forma muito mais eficiente que nós. Tudo que acontece comigo hoje, tudo não, mas 90% do que acontece comigo hoje, das minhas preferências, foi pensada por um gênio dos copywriters que estão embutindo na nossa mente telas incríveis, palavras e gatilhos mentais que fazem com que a gente nem pense. A gente é capaz de jurar pela nossa mãe que a gente está fazendo aquela escolha por nós mesmos. E na verdade não está. A gente está fazendo porque houve um contrato de compra e venda entre um profissional de marketing, entre um profissional de desenvolvimento que tem um belo código artificial na sua mão, e esse código nos embota e nos torna robôs, vendo aqui na nossa tela e no nosso universo aquilo que a indústria, aquilo que a empresa ou alguma empresa quer que a gente veja. E isso nos embota, isso mata a nossa joia do infinito, que é a capacidade imaginativa. Porque aquilo que a gente imagina hoje não vem mais da nossa experiência,
vem daquilo que é colocado dentro da nossa cabeça a partir desses códigos e a partir dessas experiências que a gente está tendo cada vez mais com a nossa amiga tecnologia. Macau e Lombardo, lá nos anos 2000, pesquisaram por que é que pessoas high potential, de extremo potencial, fracassam na vida. O que é que faz uma pessoa que tinha tudo para dar certo, dar errado? O que é que faz uma pessoa inteligente, que estudou numa boa escola, que teve boa educação, que fala inglês, que tem todas as características e conhecimentos importantes para deslanchar na vida, não conseguir emprego, não conseguir permanecer num trabalho? E eles identificaram que uma das principais características que fazem as pessoas hoje em dia fracassarem nos seus trabalhos, aquelas que têm muito potencial, é a sua dificuldade de relacionamento. Não é a falta de conhecimento técnico, mas é a dificuldade de relacionamento. Aí eu te pergunto, meu amigo, onde é que você está estudando? Que cursos você está fazendo? O que é que estão ensinando na escola? O ciclo reprodutor das planárias? A fórmula não sei do que lá? Para quê? Para a gente chegar onde? Se não é mais a inteligência que conta. Os computadores já venceram tudo isso, eles já são muito melhores do que nós. Então, o profissional do futuro e a carreira do futuro tem a ver com habilidades de relacionamento. E que para você ser um high potential no futuro, você tem que saber dominar sua inteligência emocional, nem sei se isso é possível, você tem que ter controle sobre as suas relações, você tem que trabalhar o seu carisma, a sua resiliência, a sua capacidade de resposta em conflito, a sua capacidade de resposta em estresse, a sua capacidade de resposta à vida cotidiana, que é altamente pressionante, altamente estressante, altamente irritativa. Em 2008, Gladwell escreveu um livro maravilhoso chamado Outliers, um best-seller fora de série. E ele chegou em duas coisas que a gente precisa ter para ser dito como gênio. Primeiro, preparação, ou seja, estudo focado e dedicado naquilo que a gente quer, não técnico, porque os computadores já venceram isso. Estudo focado e rede de contatos, oportunidades, a famosa sorte, que nada mais é do que quando aquela velha frase clichê, a preparação se encontra com a oportunidade. Isso é sorte. Por quê? Porque eu estava preparado. Agora, em que tu vai se preparar, criatura? Tu vai se preparar em conhecimento técnico? Não, tu vai se preparar em conhecimento de relacionamento, em ter uma visão além das coisas, em encontrar palavras que ninguém mais encontrou, porque você tem uma visão diferente, você tem uma intuição perceptiva das coisas, você tem uma percepção mais inspirada das coisas, um olhar diferenciado. Isso máquina ainda não faz. Quem sabe no futuro vai fazer, mas ainda não faz. Então, o que a gente precisa é desenvolver para ter o emprego dos sonhos e principalmente para pensar: será que eu sou colaborador dos sonhos de um gestor? Será que um gestor, quando pensa no colaborador ideal, no intraempreendedor ideal, pensa nas características que eu tenho? Então, deixa eu te falar. Semana passada, uma pessoa me fez uma pergunta assim: Kiona, eu já fiz faculdade, fiz 2 pós-graduações, fiz MBA, fiz intercâmbio e falo 4 idiomas. Por que eu não consigo emprego? Caraca, com tudo isso você não consegue emprego? Por quê? Onde ela falhou? Testes vocacionais, assessments de perfil, estudo de personalidade, estudo de comportamento, tudo que se faz, mapeamento de competência, mapeamento online, e saem dali verdadeiras receitas sobre você. Só que isso não basta. Força de vontade não basta. Isso é um mantra que bateram em nós e colocaram no nosso inconsciente coletivo. Como uma pessoa ter força de vontade e estudar define o futuro dela. Define se ela vai ser um profissional dos sonhos ou se ela vai ter o emprego dos sonhos. E não define. Essa pessoa estudou durante 10 anos da vida dela e esqueceu de se relacionar.
esqueceu de fazer bons contatos, esqueceu de conhecer os gestores, esqueceu de participar de eventos, esqueceu de se mostrar. Ela achou que simplesmente ter um conhecimento técnico bastaria e não basta. Então ela não foi trabalhar habilidades emocionais, ela não criou defensores, ela não criou seguidores, ela não buscou curtidas, ela não buscou construir o caminho que leva a você ser reconhecido como um profissional dos sonhos, um profissional que tem as características e capacidades. Então, qual é a sua circunstância? Qual é a sua realidade? A minha realidade é que eu tenho conhecimentos técnicos e que esses conhecimentos técnicos no mundo de hoje não são mais necessários ou não são determinantes como eram há 5, 6 anos atrás. Hoje em dia, a gente tem muitas outras coisas que determinam o emprego dos sonhos e que determinam o profissional dos sonhos, e é sobre essas coisas que a gente vai começar